Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco nessa noite para o nosso sexto encontro, a nossa sexta aula, que vai tratar de um assunto hoje muito especial, que é a respeito do dilúvio. E eu queria que você pudesse abrir o seu coração, abrir a sua mente, para a gente poder estudar cada vez mais esse assunto. Você pode colocar aí no chat do YouTube suas dúvidas, suas perguntas sobre a aula de hoje, que é sobre o dilúvio, e nós vamos avançar não apenas no dilúvio, vamos não apenas estudar o capítulo 7, 8 e 9, mas vamos entrar no capítulo 10, capítulo 11 e no capítulo 12. Ou seja, a gente vai estudar sobre Noé, sobre o dilúvio, sobre a divisão da terra, a Torre de Babel e o chamado que Deus fez a Abraão. Isso é crucial, elementar para a gente entender tudo o que vai vir daqui para frente. Entendendo a aula de hoje, você vai entender todo o Antigo Testamento. A aula de hoje e a aula da semana que vem, você vai entender todo o Antigo Testamento. Mas como assim? Vai entender tudo? Sim, vai entender tudo. Fique tranquila que nós vamos, você vai se surpreender com o conteúdo, especialmente quando fala do chamado de Abraão e daquilo que Deus se propôs a fazer através dele, tá bom? Então nós vamos orar para nós começarmos a nossa aula. Está tudo certo, o som aí, a câmera está tudo bem, está conseguindo ver, está conseguindo escutar tudo bem? Então tá bom, qualquer dúvida coloque aí que a gente vai conversar aqui, tá? Quero que você então nesse momento, peço que você feche seus olhos para a gente conversar com o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu e obrigado também por essa escola de teologia, esses aprendizados, esses conteúdos que estão nos ajudando a compreender todo o plano que o Senhor tem de salvar a todos nós. E dentro, Senhor, do teu plano de salvação, uma parte desse plano é justamente nós aprendermos a tua palavra, porque ao aprendermos a tua palavra, estamos sendo salvos, sendo transformados pelo poder do teu Espírito. Nos abençoa, por favor, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós estamos estudando hoje na nossa escola missionária, estamos dentro desse assunto da teologia, nós temos muitos outros assuntos a tratar ainda na parte de missões e centro de influência, mas a nossa aula de hoje, dentro da teologia, é a aula sobre o dilúvio e tudo que veio depois, que é muito importante. A gente dividiu o nosso estudo aqui nessas 30 aulas que nós vamos ter ao longo do ano em 4 etapas: a criação, a queda, a redenção e restauração. Como assim? Deus criou tudo como uma expressão do seu amor. A queda, a entrada do pecado no mundo bagunçou tudo, inverteu a criação e agora então Deus faz um plano para salvar o ser humano, que é a maior parte da Bíblia, e no final a gente vai ter aqui a restauração que Deus vai fazer completa aqui nessa terra, tá? Então, queridos, a gente, para guiar a nossa aula de hoje, nós vamos ver algumas perguntas. Como que era a terra antes do dilúvio? Como que foi o dilúvio? E os dinossauros? Para onde foi cada filho de Noé? O que aconteceu na Torre de Babel? E por que Abraão, ou Abrão, que era o primeiro nome dele, é tão importante na Bíblia? É isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? A primeira pergunta que eu faço para você é: como é que era a terra antes do dilúvio? A gente agora está estudando a gente está ainda dentro do capítulo 6, e agora a gente vai estudar o capítulo 6, 7 e 8, para entender sobre a terra antes do dilúvio e como foi o dilúvio, tá bom? Como que era a terra antes do dilúvio? Nós temos alguns pontos interessantes. O primeiro deles é a respeito das chuvas. A Bíblia diz naquele momento que não havia chuva, que não chovia na terra. E por não chover na terra, a pergunta é: como é que as folhas, as plantas recebiam água, se não tinha chuva? Então, você tinha aqui um princípio muito interessante da Bíblia, tá? A palavra de Deus nos diz que é como se fosse uma névoa que subia da terra para fazer esse trabalho de regar. Sabe o orvalho, quando a gente acorda de manhã e olha em cima da grama e tem aquelas gotículas de água? Aquilo ali é o orvalho que cai. Eu morei durante um período no Nordeste, e no Nordeste é muito difícil ter essa neblina, como é que fala? Puxa vida, sumiu a palavra aqui agora.
quando a gente acorda e tem essas gotinhas de água aí, né? Coloque aqui nos comentários ali para me ajudar, por favor. Que palavra é essa? O sereno, isso, o sereno, muito bem. O sereno, quando o sereno cai, ele molha ali a grama. Eu uma vez estava no Nordeste, quando eu estudei teologia lá no IAN, na Bahia, e a gente uma vez foi fazer um acampamento com o clube, e aí não sobrou muita barraca, eu dormi ao relento mesmo. E eu pensei, eu vou acordar todo molhado. Mas como a Bahia é muito quente, estava muito calor, eu não me preocupei com isso. No outro dia, quando eu acordei, já me preparando para ver se a roupa estava toda ensopada, eu percebi que não, estava seco, porque lá não caiu esse sereno. Mas nas terras bíblicas havia sim esse sereno, e na verdade no mundo antes do dilúvio, o que regava a terra era justamente essa névoa, essa neblina, ou esse sereno que caía e que regava. Como entender isso? Por que isso regava a terra? Quando a gente vê o relato da criação em Gênesis capítulo 1, no verso 7, Deus ali faz uma separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Então as águas de cima é como se Deus pegasse uma grande porção da água que estava aqui na terra, isso na criação, e colocasse essas águas para cima, certo? Então da própria terra brotava essa água que regava as plantas. O que aconteceu no dilúvio foi que essas janelas, ou essa massa de água que havia nas águas de cima, a atmosfera, é como se toda essa água condensada descesse céu abaixo e inundasse todas as coisas, tá bom? Então, antes do dilúvio, a Bíblia diz que não havia chuva como a gente tem hoje, tá? Como as chuvas e tudo isso. Outro ponto interessante é que esse esquema que Deus montou de atmosfera na época antes do dilúvio favorecia também uma temperatura amena e constante, sem ventos e sem tempestades. Então, o que favorece hoje as grandes tempestades e os ventos na terra hoje é justamente a inclinação da terra que nós entendemos que aconteceu devido ao dilúvio. Essa inclinação de 23 graus que aconteceu justamente por conta do dilúvio. Antes do dilúvio não haviam as estações, não havia chuva, não havia tempestade, não havia vento. Era uma temperatura amena, sabe aquela temperatura assim do mês de abril, assim, que não é nem verão, não é nem outono, não é nem inverno, quer dizer, é uma temperatura gostosa, sabe? Essa temperatura amena, que era a temperatura que, pelo que a gente entende, né, pelas escavações arqueológicas e por muitos... Você tem as referências aqui na sua apostila, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Não chovia, então o mundo estava preparado para uma grande chuva que viria. Outro ponto interessante, o relevo do dilúvio, o relevo. Como que era o mundo antes do dilúvio em termos de montanhas? O mestre em ciências chamado Brian Thomas, ele escreveu um artigo muito interessante sobre isso, e ele fala que o fato de os animais virem de todas as direções até Noé significava que eles não tinham barreiras a serem atravessadas. Que barreiras seriam essas? A cordilheira do Himalaia, por exemplo, é uma grande barreira. Você está andando e daqui a pouco você encontra uma cordilheira gigantesca. Veja o Monte Everest, 8.000 e não sei quanto lá metros de altitude. É uma barreira que você tem que transpor, né? Você tem que atravessar. Então, o fato de virem animais de toda a terra para a arca sem essas barreiras é um sinal de que a terra antes do dilúvio ela não tinha essas montanhas. É interessante também o fato do que a Bíblia nos apresenta a respeito das montanhas, não haviam montes muito altos. O que nós temos, na verdade, isso aqui é uma foto de uma ilha chamada, eu acho que se eu não me engano é Ilha do Chocolate, na Polinésia. Tá? Procure depois, você vai ver essas pequenas montanhas. É o mais próximo que eu encontrei para ilustrar como era a terra antes do dilúvio. Não existiam grandes montanhas, mas pequenas elevações. Até alguns, inclusive, acreditam que as montanhas não eram altas, eram pequenos montes, certo? Que favoreciam o deslocamento, não haviam barreiras. Outro ponto, os mares também não eram tão profundos como são hoje, porque muito da profundeza do mar é por conta do choque das placas tectônicas e de um outro ponto que a gente vai ver no próximo item do mundo antes do dilúvio.
E nós temos também, quando a gente faz alguns achados arqueológicos, como a ciência tem feito hoje, pelo o número e tipos de plantas pantanosas e animais enterrados junto com os dinossauros, acredita-se que a Terra, antes do dilúvio, ela parece ter sido uma grande região, tipo um Pantanal, certo? Como se fosse assim, um solo um pouco encharcado. Então isso favorece muito o desenvolvimento da vida e crescimento de vegetação. Então, basicamente é isso, tá? Nós temos um mundo antes do dilúvio dessa maneira. Mas havia também gramado e terra seca, porque a Bíblia também fala de pessoas que cultivavam o gado e cuidavam de tudo isso aí na Bíblia. Há um texto no livro de Salmo, abra sua Bíblia aí comigo, em Salmo capítulo 104, verso 6 até o verso 9. Olha que interessante o que a Bíblia diz aqui. Diz assim, ó, é uma figura de linguagem, mas é um louvor ao Deus Criador que é feito a Deus. Aqui diz assim, ó, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Agora olha que interessante. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. É interessante porque o que dá a entender aqui é que, eu vou fazer uma ilustração para você. Eu vou tirar uma folha aqui. Olha só que interessante. Nesse ponto do dilúvio, antes do dilúvio, é como se você tivesse essa folha, tá? Que é uma folha aqui do meu rascunho. Vou amassar essa folha, tá bom? Está amassada aqui. Quando você abre essa folha, o que você vê aqui? Você vê aqui com a luz, talvez dê para ver bem, não sei se você consegue ver bem aí de casa, mas você vê pequenas elevações e alguns vales, como se isso aqui fosse um relevo da terra. A terra antes do dilúvio ela era assim, quase plana, não haviam grandes elevações e grandes montanhas. A terra depois do dilúvio é como se essa folha fosse mais amassada, tá bom? Você consegue ver aqui? Aqui as montanhas são bem baixinhas comparado com os vales. E quando você aproxima, você eleva as montanhas e você aprofunda os vales. Esse texto é uma figura de linguagem que a Bíblia diz para dizer que depois do dilúvio, os montes se elevaram e os vales foram aprofundados. É como essa folha de papel que você amassa aqui e você está tendo montanhas mais altas e profundezas mais profundas ainda, tá? Antes do dilúvio, era quase tudo plano. Depois do dilúvio, então, as grandes montanhas e os grandes abismos, as grandes fossas, elas surgiram. Há um outro ponto interessante aqui que me ajuda a entender algo que talvez muitos cristãos não saibam a respeito disso. Pangeia, já ouviu falar sobre essa palavra? A Terra antes do dilúvio, acredita-se que era um supercontinente. Não havia essa divisão de continentes como nós temos hoje. Havia, na verdade, um único continente onde o ser humano habitava. Olha só esse vídeo. Esse vídeo é uma ilustração do que aconteceu com a Terra antes do dilúvio, tá? Perdão, como que era a Terra antes do dilúvio e como que ela foi. Está vendo as costas se afastando? Você tem aqui, especialmente, a costa do Brasil e a costa da África, como mostra essa ilustração de como elas se desintegraram, mostra justamente o que teria acontecido no dilúvio. Por quê? Porque antes do dilúvio, a gente entende que era uma coisa só. O continente era apenas um só. Quer ver essa foto aqui? Olha que interessante. A América do Sul, onde nós temos aqui, né, o Brasil, ela fazia parte justamente da África. A Antártica é como se ela estivesse grudada na África, a Austrália, a Índia, e após o dilúvio, era um continente, apenas após o dilúvio houve esse afastamento dos continentes, formando os continentes como a gente tem hoje, né? As Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, a Europa, a Ásia, a Oceania, a África
e é isso aí, né? Talvez eu tenha faltado nessa aula de geografia. Mas são esses continentes que surgiram depois do dilúvio. Então, como que era a Terra antes do dilúvio? Era um continente apenas. Como é que a gente sabe disso hoje? Por duas razões, pelo menos, tá? Existem muitas, mas duas razões. Primeira, elementos ou materiais que você encontra na costa brasileira, você encontra do outro lado do oceano, na costa da África. Então, parece que aquilo que tinha aqui também tem nessa parte da costa da África, e assim como em outros lugares também, tá? Um outro fator é que esse movimento de afastamento dessas placas tectônicas, ela continua acontecendo. Então, a pergunta que muitas pessoas fazem é, mas será que houve esse afastamento? Sim, eles se afastaram e eles continuam se afastando. Por isso que existem choques, terremotos, maremotos, tsunamis. Por isso que existem grandes catástrofes, às vezes, por conta desse choque de placas que continuam se movendo. Então se você quiser termos mais técnicos, você pode chamar primeiro de o supercontinente que havia antes do dilúvio, é chamado de Pangeia, tá? Em segundo lugar, existe uma teoria chamada deriva continental, ou seja, todos os continentes, antigamente, eles eram apenas um só, tá bom? Então essa, basicamente, é uma descrição do que era a Terra antes do dilúvio, tá bom? Agora, quando a gente fala a respeito do dilúvio, quando que aconteceu o dilúvio em si? Nós temos um personagem importante na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, que fala sobre Noé. Noé achou graça diante de Deus, e quando Noé tinha 600 anos de idade, o dilúvio veio. Se você somar a idade desde Adão até chegar em Noé, você tem aproximadamente 1656 anos, desde a criação até a chegada do dilúvio. Bastante tempo ou pouco tempo? Depende do ponto de vista. Nós vivendo hoje, 80, 90, 100 anos de vida, para 1600 anos é bastante coisa. Mas como a gente viu na aula passada de Matusalém, que viveu quase 1000 anos, é pouco tempo. Então, em pouco tempo, a Terra já se degenerou completamente. A humanidade já caiu num profundo pecado. E Deus, então, recomeça todas as coisas através do dilúvio. Tá? É interessante que o nome Noé vem da raiz hebraica Noá, ou Noa, né, como muitas crianças são chamadas hoje. Esse nome Noé significa justamente descanso, em Gênesis capítulo 5, no verso 29. Agora vamos para um ponto muito interessante. E a Arca de Noé? Como que era a Arca de Noé? A gente tem algumas descrições aqui que nos ajudam a entender. Tá? Em primeiro lugar, aqui é uma representação da Arca, que mostra alguns pavimentos aqui, e tem aqui as medidas. Ela tinha 50 côvados, tá? Ou cúbitos, né, como alguns chamam, 50 por 30 por 300. Quanto que vale um côvado? Um côvado é a altura, é a distância da ponta do seu, como é que é o nome disso aqui? Cotovelo, até a ponta do seu dedo médio, aqui. Aqui. Tá bom? Tá vendo aqui? Daqui até aqui. Qual que é a distância disso? Aproximadamente 45 centímetros. Algumas Bíblias utilizam 50 centímetros de comprimento. Então, varia muito de Bíblia para Bíblia. Mas olha que interessante, vamos para o quadro aqui. Aqui nós temos uma descrição da Arca de Noé. A palavra arca, em hebraico, é a palavra tebá. A palavra tebá, ela aparece na Bíblia em outros momentos no sentido de, não de um barco para navegação, ou de um transatlântico, ou de um iate, ou uma lancha. Não. O sentido da palavra tebá significa literalmente uma caixa. A arca nada mais era do que uma caixa que foi feita para um propósito especial. Está aqui uma caixa. Então, a arca não era exatamente um navio bonito, bem construído, até porque não existiam navios naquela época. Então, o objetivo principal dessa caixa não era a navegação. O objetivo principal era a estabilidade nas águas, tá?
A estabilidade. Por que que isso aconteceu? Porque a arca deveria apenas flutuar, ela não precisaria navegar. Outro ponto interessante, nós temos, trocando em côvados por metros, nós temos a arca aproximadamente com 135 metros de comprimento, com 13 metros de altura, vou botar aqui 13,5 metros de altura e 22,5 metros de largura. Essa seria basicamente o tamanho da arca. Se você colocasse o conteúdo dessa arca em um trem, você teria um trem com 586 vagões. Esses dias eu estava andando aqui por Curitiba e tive que parar porque o trem estava passando. Eu não contei quantos vagões passaram ali, mas foi muito. Agora você imagina 586 vagões de trem. Esse é o conteúdo que caberia dentro da arca, tá bom? Nós estamos falando em 41.006 metros cúbicos. É bastante coisa. Agora, outro ponto interessante. A Bíblia fala que a arca, ela foi calafetada. Essa palavra é interessante, né? A Bíblia utiliza, inclusive, um nome, né, para dar ao betume. É a palavra cafar, que significa simplesmente uma cobertura. Então, eles construíram a arca, aquela caixa de madeira, e eles passaram esse betume, essa cobertura. Outro ponto interessante. Nós temos aqui, eu vou tentar fazer um desenho aqui para você entender. Nós temos aqui a arca olhando de frente, tá bom? Vamos supor que você estivesse lá no dilúvio, você não entrou na arca, estava lá no mar e fala, olha lá, a arca está vindo. E você olhasse a arca de frente, nós temos aproximadamente, aqui, vou dividi-la a arca em 3 partes, tá? Parte 1, 2 e 3. Pela descrição bíblica, nós temos as águas justamente nessa altura, ou seja, 1/3 da arca ficou para cima da água e 2/3 ficaram afundados. Olha que interessante o projeto que Deus deu para Noé. Essa descrição da metragem da arca, ou da covadagem da arca, né? Não sei como é que fala metragem em côvados, mas essa proporção da arca é algo muito interessante. Porque você tem 2 centros gravitacionais. O primeiro é o centro mesmo, que fica exatamente no meio. Se você traçar uma linha paralela dos 2 lados, você vai ter bem exatamente o meio. Esse é o centro gravitacional. Só que devido ao peso da arca e devido à quantidade de animais que havia na arca, você tinha um outro centro gravitacional aqui também. Ou seja, a proporção do tamanho da arca fazia com que ela tivesse 2 centros gravitacionais. E o que isso significa? Significa que ela, nesse eixo aqui, por ela ter esses 2 eixos, ela precisaria de um ângulo maior que 90 graus para afundar. Então aqui está o barco, tá? Vamos supor que aqui está o barco, e ele está navegando nas águas. Se ele se inclinasse 20 graus para um lado, 20 graus para o outro, 40 graus para um lado, 40 para o outro, 50, 60, 70, 80 graus, e ficasse balançando de um lado para o outro, ele não afundaria. Ele só afundaria se houvesse um ângulo maior do que 90 graus. Ou seja, era praticamente impossível a arca virar de cabeça para baixo, matando todo mundo que estava ali dentro. Por quê? Por causa dessas proporções de você ter aqui 50 metros cúbicos, 30 e 300 metros cúbicos. Isso é tão interessante que os navios de hoje, os grandes navios que existem hoje nos portos e viajando pelo mundo afora, se você medir esses navios, eles têm a mesma proporção. A mesma proporção. Se você trocasse em proporção, seria mais ou menos a proporção de, aqui, né, nessa caixa de madeira, seria mais ou menos a proporção aqui de 5 por 3 por 30. Tá? É mais ou menos essa proporção.
Ou seja, Deus deu a arca e deu as instruções para que Noé fizesse a arca, para que ele pudesse realmente ter, para que ela pudesse ter uma estabilidade e não emborcasse de nenhuma maneira. Ela deveria apenas ficar ali flutuando e tendo uma estabilidade nas águas e não afundasse, tá bom? Agora olha que interessante, a pergunta que talvez a gente se faça agora é a seguinte: ok, mas quantos animais cabia na arca? Quantos animais? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui. Por que a Bíblia nos apresenta esse assunto, né, de que muitos animais viriam? Quantos animais caberia na arca? Bom, nós temos aqui aproximadamente 35 mil animais caberiam na arca. 35 mil animais que poderiam entrar na arca. E que animais que entraram? De acordo com a Bíblia, entraram todas as aves, todos os répteis e mamíferos terrestres e possivelmente alguns anfíbios preponderantemente terrestres, tá bom? Então nós temos esses animais que entraram. Os animais invertebrados, sabe o que é animal invertebrado? Lembra das aulas de biologia? Animais invertebrados, eles não entraram na arca. Por quê? Porque o animal invertebrado, pelo senso comum, pela ciência, pela Bíblia também, eles não têm sangue. Então, se não tem sangue, não tem vida. Portanto, só entrou aquilo que tinha vida. A vida, como a Bíblia diz, né, nefesh, somente entrou aquilo que realmente tinha vida, tinha sangue correndo nas veias, tá bom? Então, é o seguinte, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: de cada um animal imundo deveriam haver 7 animais limpos. Por que mais animais limpos do que imundos? Por uma razão muito óbvia. Primeiro, eles seriam necessários para os sacrifícios quando terminasse o dilúvio. Segundo, eles forneceriam vestimentas, né? As roupas que os homens faziam eram de animais limpos. E eles serviriam de comida também após o dilúvio, tá bom? Então, basicamente é isso. Nós temos uma arca gigantesca, enorme, que caberia 35 mil animais. Se você colocasse um animal do tamanho de um carneiro, nós temos aproximadamente 100 mil animais do tamanho de um carneiro que conseguiriam entrar na arca, certo? Uma outra pergunta para você, para nos ajudar a entender isso aqui. O dilúvio foi apenas uma enchente local, aconteceu lá naquele canto, ou foi uma enchente global que atingiu o mundo inteiro? E aí? Para responder essa pergunta, nós vamos respondê-la de 3 formas. Em primeiro lugar, o dilúvio não foi uma enchente local. Por quê? Porque existem fósseis de criaturas marinhas, ou seja, fóssil de uma baleia, de um peixe lá. Você encontra esses fósseis, né, que é esse animal que foi soterrado, ou por alguma razão ele morreu ali. Você encontra fósseis de animais marinhos no alto de montanhas. Foi encontrado alguns anos atrás fósseis de animais marinhos na cidade de Brasília, nos arredores de Brasília. E veja, Brasília está distante do mar centenas de quilômetros. Como pode encontrar fóssil de peixe em Brasília? Então, em primeiro lugar, existiam esses fósseis. Como é que você forma um fóssil? Há 2 formas. Ou você pega um animal e deixa ali num processo de milhões ou bilhões de anos para que aquele animal se fossilize, ou seja, que se transforme aqueles ossos em uma pedra, ou há uma segunda alternativa, que é o que nós acreditamos. No momento do dilúvio, muitos animais foram pegos de surpresa. E nesse momento aconteceu um sepultamento repentino. Esse sepultamento repentino fez com que, nesses últimos anos, os animais, os ossos e tudo que estava ali se transformassem em fósseis, ou seja, em pedra, animais que ficaram gravados na pedra. Isso são os fósseis. Olha que interessante isso. Nós temos, inclusive, alguns animais que foram soterrados repentinamente, alguns deles animais enormes,
E aqui tem uma coisa interessante. Existem animais que são muito preservados hoje, que os especialistas, né, arqueólogos, quando vasculham, quando abrem ali, eles encontram animais que estavam em estado de agonia e sufocamento. Então, não é normal um animal que foi morto por um acidente ou por por uma catástrofe, alguma coisa assim, ou foi, quem sabe, mordido por outro animal e ficou sangrando e ficou ali, ele vai morrendo lentamente. Mas animais que foram encontrados em estado de agonia, alguns com alimento não digerido no estômago e outros animais sepultados em pleno ato de dar à luz. Isso mostra que grandes animais, ou os fósseis que encontramos hoje, eles são uma prova de que o dilúvio não foi um evento local, mas envolveu o mundo inteiro, tá bom? Outro ponto interessante são as versões do dilúvio. Qual que é a história que a gente acredita do dilúvio? Que é a história bíblica que nós cremos. Que Deus chamou um homem chamado Noé e falou: Noé, constrói um grande barco, eu vou salvar você e sua família de uma destruição que vai encher toda a terra. Mas é só os cristãos que acreditam nessa história? Nós temos de 250 a 300 relatos pelo mundo inteiro da mesma história, com nomes diferentes e às vezes com entidades diferentes e tudo isso. Há um tempo atrás foi lançado um filme chamado Noé. Eu acho que é Noé, né? Um filme, é Noé o nome, né? Esse filme, ele mostra grandes animais, pedras que falavam e tudo isso. E muitos cristãos criticaram esse filme. Mas eu digo para você que não seja tão rápido em criticar, porque o filme não usou a Bíblia como base, mas usou outras histórias, outras lendas, vamos dizer assim, de outros povos que têm versões diferentes a respeito do dilúvio. Agora, olha que interessante. Se você diz que o dilúvio foi um evento local, aconteceu somente naquela região, você está dizendo dessa região aqui, que é a Armênia, tá? A arca pousou na Armênia, no Monte Ararat, que hoje é a Armênia. Então é essa região aqui. Mas você tem o mesmo relato do dilúvio entre povos indígenas, incas, astecas, maias e uma infinidade de povos espalhados aqui pela Patagônia, pelo Chile, pelo Brasil. Existem indígenas que têm versões do dilúvio, que não é uma versão bíblica, mas é muito parecida aqui em toda a América, em vários lugares do mundo. Na verdade, nós temos aqui alguma coisa interessante na China, na Babilônia, no país de Gales, na Rússia, na Índia, na América, no Havaí, na Escandinávia, na Sumatra, no Peru, na Polinésia. Em vários lugares você tem justamente uma história muito parecida. Que história é essa? O aviso de que viria um dilúvio, a construção de um barco com antecedência, o armazenamento de animais, a inclusão da família, a libertação de aves para determinar se o nível de água tinha diminuído ou não. Então são relatos muito parecidos que têm várias civilizações do mundo apontando justamente para isso, de que houve sim um grande dilúvio e que muitos outros povos acabaram relatando essa história também. Bom, se nós acreditamos que Deus enviou o dilúvio e apenas sobrou Noé e sua família, 3 filhos com as suas esposas, e que eles deram origem a todos os povos, cada povo foi se desenvolvendo a sua cultura e foi criando versões diferentes dessa mesma história. Quer ver uma outra coisa interessante? Vamos para o quadro. Quando a gente entende essas versões do dilúvio diferentes, né, como nós temos aí na Índia especialmente, nós temos um nome muito interessante, o nome Manu. Sim, você deve conhecer alguma Manu, né? Que vem de Manuela, alguma coisa assim. Mas Manu, nas tradições da Índia, Manu, ele significa justamente, quando existem as versões da história do dilúvio, nas versões da Índia, eles dizem que Manu foi um homem chamado por uma entidade, por um ser divino, por um Deus, para construir um barco e salvar 8 pessoas de uma catástrofe gigantesca. Tá? Agora, é interessante porque a palavra Manu, ela tem a palavra Ma, certo? É formada da palavra Ma, que significa justamente água, certo? Água.
E a palavra Nu, que seria o do nome de Noé, é designado como se fosse um Noé das águas, tá? Noé das águas, ou seja, águas. Opa, peraí que nós... Água. Então, o nome Manu, que é bem conhecido nas histórias do dilúvio na Índia, na versão, é formado dessa palavra Manu, que significa Ma, vem de água, e Nu, uma referência ao nome de Noé. Então, Manu significa o Noé das águas. Agora, olha só que interessante. Em sânscrito, que é uma língua falada na Índia, a palavra Manu, ela é utilizada também para descrever o homem ou toda a humanidade. E é justamente dessa palavra que descreve homem ou humanidade relacionada ao dilúvio que vem uma outra palavra em inglês. Não é Manu, mas é a palavra man, ou em inglês man, que significa justamente homem. Então, a palavra homem que nós temos hoje em inglês, a palavra man, em inglês, é a palavra homem, né? Ela vem da palavra Manu, que significa justamente o Noé das águas. Então, essa pequena palavra é utilizada na Índia para descrever um homem que tinha um nome que começava com N, no caso eles chamavam de Nu, ou a gente chama de Noé, que foi utilizado por Deus para salvar a humanidade das águas. Interessante isso, né? Outra coisa interessante, na mitologia egípcia, a respeito do dilúvio, existe também uma história de uma divindade das águas que havia enviado uma inundação para destruir a humanidade. Agora, olha que interessante aqui, quando você vê a palavra Manu, na Índia, ela continuou viajando, esses relatos continuaram viajando, e chegou no Japão, eles, talvez por pronúncias ou algo assim, é muito interessante você estudar a raiz das palavras. A palavra Manu, ela migrou da Índia para o Japão e virou Maru. Maru. E se você procurar na internet, você vai ver uma quantidade enorme de navios, de barcos, que tem um nome na frente e se chamam Maru. Justamente por essa relação desse nome Maru ou Manu, na língua da Índia, com essa história de navio, de barco e de uma inundação ou de alguma coisa que navega sobre as águas. Interessante, né? E outro ponto interessante, no hieróglifo egípcio, que designa justamente água, só para explicar, o nosso alfabeto é formado por letras, né? Você tem ali justamente o nome alfabeto, né? Uma escrita arábica, o A, o B e tal. O hieróglifo é a mesma forma de escrever, só que eles escreviam com desenhos. E o desenho que eles utilizavam para a letra M era para designar água. Espera para não falar errado aqui. O desenho o hieróglifo egípcio que designa água era desenhado com uma linha ondulada. Uma linha ondulada, imagina uma linha ondulada. É justamente dessa linha ondulada que quando foi inventado o nosso alfabeto, esse símbolo passou a ser a letra M. Você percebe que a letra M é assim, né? Se você escreve em letra cursiva, você tem como se fosse o movimento das águas. Esse M, representando as águas, está relacionado com essa história do dilúvio que afetou não apenas os egípcios, não apenas os povos da Índia, os povos do Japão, mas todo mundo, e até o nosso, né, o meu nome, Marcelo, eu começo escrevendo com M, eu faço uma ondinha, que é justamente o símbolo da água, uma referência ao dilúvio. Ficou confuso? Isso não vai mudar a sua vida, tá? É só apenas uma explicação para dizer que sim, o dilúvio foi universal, atingiu o mundo inteiro e muitas culturas têm histórias sobre essa catástrofe. Outro ponto interessante a respeito dos sedimentos. Sedimentos é como se fossem elementos da terra. Você tem restos de sedimentos e cerca de metade, na verdade, dos sedimentos que nós temos hoje sobre a face da terra são de origem marinha. Então, como pode sedimentos, por exemplo, aqui em Colombo, ser de origem marinha, se a gente está distante 1h20 mais ou menos do mar? Justamente por essa catástrofe mundial.
E a pergunta que eu faço para você, e os dinossauros? Essa é uma pergunta interessante, na sua apostila aí vai ter alguns artigos, se você quiser ler, na notinha de rodapé. E os dinossauros, na verdade, eles realmente existiram, tá bom? Não é lenda. Existem histórias, né, de animais, evidências soterradas até hoje. Só que o detalhe é que eles não são como os descritos nos filmes. É importante lembrar isso. Porque isso aqui eu tirei de um artigo muito legal que eu faço questão de você ler depois, está aqui na referência. É um artigo que está aqui, tem um chamado Dinossauro Databook, bem interessante, que fala sobre tudo isso, e alguns artigos também da revista Ministério, revista Adventista e da Sociedade Criacionista Brasileira. Metade das famílias de dinossauros eram do tamanho de uma girafa macho adulta, que tem cerca de 6, 7 metros de altura. Ou menores, algumas do tamanho de um cachorro grande ou de um peru selvagem. Então a gente fala dos dinossauros, a gente pensa nos filmes de Hollywood, que retratam os dinossauros como criaturas gigantescas. Sim, houveram grandes criaturas, mas a maior parte dos dinossauros que existiu, alguns deles eram do tamanho de uma girafa e grande parte deles era do tamanho de um cachorro grande. Ou seja, os dinossauros realmente existiram. Inclusive, a evidência de que a maior parte deles era vegetariana, eles se alimentavam apenas de vegetais, grande parte dos dinossauros era assim. E, claro, existiam exceções, como o próprio Tiranossauro Rex, né? Foi uma exceção, mas não apenas os dinossauros foram extintos no dilúvio, mas muitos animais também sumiram justamente nessa catástrofe mundial que assolou toda a Terra. Então, se você perguntar, os dinossauros existiram? Sim. Por que deixaram de existir? Porque foram extintos devido ao dilúvio. E por que Deus não salvou os dinossauros, mas salvou outros animais? É uma boa pergunta que talvez você tenha que fazer para o próprio Deus quando chegar no céu. Mas eu acredito que devido à violência, devido à espécie dos animais, não apenas eles, mas muitos outros animais acabaram sendo soterrados repentinamente no dilúvio. Certo, queridos? Agora uma outra pergunta. Antes disso aqui. Quanto tempo durou o dilúvio? Se você calcular Gênesis capítulo 7, verso 11 e Gênesis capítulo 8, verso 14, ler esses dois textos, você vai ver que existe um período de 1 ano e 10 dias. Foi o tempo do dilúvio total. O que aconteceu nesse período? O dilúvio em si ele durou 40 dias. 40 dias que choveu sem parar. Após isso, as águas duraram 150 dias. Eles esperaram mais alguns dias até que as águas se secassem completamente. Então dá um total aí de aproximadamente 1 ano e 10 dias, que foi o tempo que durou o dilúvio. Agora, é interessante um princípio aqui que eu queria falar para você, e depois você pode ler no livro História da Redenção, no capítulo sobre o dilúvio, que essa destruição foi tão forte, foi tão intensa, que Ellen White diz que até Satanás temeu pela sua existência. Tamanha a força, a magnitude, o poder que foi essa chuva, essa catástrofe que inundou toda a terra, e Deus então decide recomeçar todas as coisas. Bom, e depois do dilúvio? A gente não vai ler todos os detalhes dessa história, porque a gente tem muita coisa a ver nessa aula ainda, mas no capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio. No capítulo 7, Noé e sua família entram na arca. E no final do capítulo 7 acontece o dilúvio. Capítulo 8, diminuem as águas, e você vê então Noé e sua família saindo da arca, fazendo uma aliança com Deus, aparecendo o arco-íris, e todo esse simbolismo muito bonito que a Bíblia nos apresenta aqui. Noé levanta um altar, no final do capítulo 8, e no capítulo 9, quando ele faz uma aliança, Noé faz uma aliança com Deus, ele então oferece ali como alguns sacrifícios, e Deus então agora dá a mesma ordem para Noé e seus filhos, como ele havia dado para Adão e Eva. Vão, multipliquem e encham essa terra. E foi justamente aquilo que Noé e sua família fizeram, tá bom? Só que no capítulo 9 aí na parte final,
nós temos um problema que acontece. Capítulo 9, verso 20, abra sua Bíblia aí, capítulo 9, verso 20 diz assim, ó, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Ele não plantou somente uma vinha, mas para entender essa história, a Bíblia registra que ele plantou uma vinha. É interessante porque o local onde a arca pousou, que é o Monte Ararat, ele fica hoje onde é a Armênia. Se você procurar no Google Maps, você vai ver. Local Monte Ararat, você vai ver a Armênia, onde a arca pousou. Tá? Esse local, inclusive, na antiguidade, era muito conhecido por ser uma região, até hoje, na verdade, uma região de muitas vinícolas, muitas vinhas havia lá, muitas vinhas. Então a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, talvez ele tenha começado uma tendência lá no passado. Ele bebeu do vinho, se embriagou e se pôs nu dentro da sua tenda. Então Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então a Bíblia fala que toda a história, que os filhos de Noé, então, ficaram transtornados, preocupados com essa história, entraram na tenda, na arca já tinham saído, né? Entraram na tenda e cobriram seu pai. E aí a Bíblia diz agora que Noé, ele pronuncia uma maldição sobre o filho que viu o seu pai nu. Por quê? Por que que algo que esse ato, talvez sem querer, né? Você está chegando, abre a porta do quarto e fala, desculpa, eu não... Por que que esse ato fez com que Cã, que foi um dos filhos de Noé, por que ele foi amaldiçoado? Então nós temos alguns detalhes nessa história. O primeiro deles é o verbo hebraico para olhar. Quando você vê aí no capítulo 9, no verso 22, quando fala a palavra Cã, vendo a nudez de seu pai, é a palavra hebraica ra'a, tá? Ra'a, que significa olhar atentamente. Então não é somente um olhar, é um olhar atentamente, é como se ele ficasse... foi um ato de desrespeito para com seu pai. Então não foi apenas um olhar desatento, foi um olhar atento que fez com que justamente isso se tornasse um pecado. Outro ponto é o fato de ele ter contado aos outros também. Ele poderia ter agido e ter tapado o seu pai, né? Como diz o comentário bíblico adventista. Então, essa talvez foi a razão por que Cã foi amaldiçoado. Agora, quando Noé vê aquele rolo todo e vê o ato de desrespeito do seu filho, ele pronuncia uma maldição. Mas é interessante porque a maldição não caiu sobre o filho, mas caiu sobre o neto dele, no caso Canaã, ou o 4º filho de Cã, chamado Canaã. Então, alguns levam aqui também, alguns comentaristas acreditam que, na verdade, Canaã, o filho de Cã, é que tenha feito tudo isso, é ele que tenha visto, tenha desrespeitado o seu avô. Então, quando Noé pronuncia maldição, ele não pronuncia como um ressentimento, mas na verdade Noé já estava profetizando de algo que aconteceria lá no futuro. A gente já vai entender isso. E agora, queridos, nós vamos para um capítulo que eu acho muito legal. Capítulo 10 de Gênesis fala sobre a tabela das nações. Esse capítulo eu acho fantástico. Sempre que eu li isso aqui, eu nunca achei graça. Mas depois que eu comecei a entender um pouquinho mais, eu me apaixonei por esse capítulo. Capítulo 10. A gente pode chamar esse capítulo de a tabela das nações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existem muitas evidências, né, que mostram que a vida na Terra, ou as civilizações, a humanidade, surgiu, como a gente já falou na aula passada ou retrasada, na Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? É uma região que fica entre rios. Entre, Potâmia, rios. Então, Mesopotâmia é uma região entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Depois do dilúvio, você tem ali aquele povo que iniciou toda a terra, tudo que aconteceu a partir daquele local, tá? E aí nós temos uma pergunta para fazer para você. Depois do dilúvio, Noé teve seus filhos ali, né? Seus filhos estavam grandes, casados. Para onde foi cada filho? Entender isso nos ajuda a entender muito dos rolos que a Bíblia vai apresentar daqui para frente. Então, para nós entendermos bem,
nós vemos aqui os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, tá? Cada um deles vai para uma região diferente. E no capítulo 10, que é a tabela das nações, a Bíblia ela apresenta para a gente como que surgiram 70 povos, 70 nações. Capítulo 10 registra o surgimento de 70 países ou nações ou povos diferentes. E é interessante, porque lá no capítulo 10, no verso 1 do livro de Lucas, Jesus ele escolhe 70 pessoas, 70 missionários e envia eles e os envia para cumprir a missão. Jesus não falou e o Novo Testamento não esclarece, mas eu vejo aqui uma relação entre esses missionários que deveriam ir, os 70 missionários que representavam ali todas as nações que surgiram depois do dilúvio. Agora vamos entender para onde foi cada filho, tá? Olha só esse mapa aqui. Se você olhar esse mapa aqui é um mapa, aliás eu vou tentar desenhar esse mapa. Vamos para o quadro. Então vamos lá, eu vou tentar desenhar um mapa aqui. Eu não sou muito bom estou longe de ser vamos supor que aqui é a Europa, aqui é a Itália com a sua botinha, toda a região ali do Mediterrâneo, aí você tem aqui o continente africano, certo? A Índia e para lá vai, né? Então você tem aqui, eu queria chamar, a África não está parecendo muito a África, não, mas o que não parece a África aqui? Será que é alguma coisa assim? Enfim, aqui é a África, tá? Só para você se localizar. Aqui nessa região, onde você tem hoje o Oriente Médio, tá? O Oriente Médio, essa região aqui, ok? Deixa eu trocar aqui a caneta, que daí vai facilitar. Para onde que foi cada filho de Noé? O primeiro deles é Jafé. O nome Jafé, o nome dele significa expansão, tá? Então, Jafé significa expansão. Tá bom? Tá dando para ver essa caneta vermelha? Tá meio fraquinha? Tá bom, mas vou tentar fazer com a preta aqui então. Então assim, ó, Jafé significa expansão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jafé saiu daqui e foi habitar, o que a Bíblia diz no capítulo 10, no verso 5, se eu não me engano, isso. Jafé e seus filhos repartiram as ilhas das nações. O termo ilha das nações é um termo hebreu, é um termo que os judeus falam com facilidade. Ilha das nações se refere justamente aos continentes. Então o filho de Noé saiu daqui, da Mesopotâmia, e foi para onde? Para a Itália, para Europa e possivelmente ele tenha ido para outros locais e outros países acessíveis pelo mar, tá? Por isso que Jafé significa expansão, porque ele expandiu, ele saiu daquela região e ele e seus descendentes, sua família, foram para outras terras. Possivelmente os descendentes de Jafé tenham habitado, ou tenham colonizado, ou tenham iniciado a vida na Europa, nas Américas e em outros lugares também. Como chegaram lá, não me pergunte, mas não duvide da capacidade desses povos de navegação, até porque eles aprenderam, já tiveram a base de um dilúvio e tudo isso, e a construção de barcos e tudo isso aí. Então, Jafé, ele saiu daqui e foi para outros lugares, as ilhas das nações, tá bom? Um outro ponto interessante aqui, dentro desse quadro, é a respeito, um detalhe muito importante. Esses povos que surgiram de Jafé, que habitaram a ilha das nações, sabe como que eles seriam conhecidos no futuro? Todos esses povos que foram surgindo, eles seriam no futuro conhecidos como gentios. Lembra dos gentios na Bíblia? Novo Testamento? Quando a Bíblia chama de gentios, ela basicamente está falando dos descendentes de Jafé, que habitaram todas as nações. Por isso que Paulo diz, nós temos que alcançar os gentios, pessoas de todo o mundo, não apenas da nossa região, mas de todo o globo terrestre. Tá? O outro filho de Noé foi um rapaz chamado Cã, que nós já vimos, deu rolo ali com o pecado do pai e tal. Para onde que Cã foi?
pelas evidências bíblicas, Cã veio para o norte da África e talvez para toda a África. Alguns até dizem que a África passa fome, é amaldiçoada por causa do pecado de Cã. Não, não é bem assim, e essa é uma outra história que merece talvez uma outra aula sobre esse assunto. Mas a África não passa por problemas hoje por causa do pecado de um homem, tá? Isso não é um fato. São outras questões sociais e históricas aí de colonização que não cabe aqui a gente explicar. Mas, basicamente, toda essa região do norte da África foi para onde esse rapaz chamado Cã, foi para onde ele foi. Você vê na Bíblia um nome que aparece no capítulo 10, no verso, deixa eu ver aqui exatamente, no verso 13, onde fala que Cã fundou muitas cidades, ele e seus descendentes. Uma das cidades se chama Mitzraim. Eu vou colocar aqui, Mizraim. O que significa Mizraim e o que isso tem a ver? Mizraim é o nome que os hebreus, e a Bíblia também dá, a um local que mais tarde nós chamaríamos de Egito. Tá? E existem algumas evidências também, assim, alguns acreditam que Noé, depois da divisão ali da terra, Jafé foi para um canto, Sem ficou ali e Cã veio para cá. Alguns acreditam que Noé tenha vindo com seu filho Cã para supervisionar os assentamentos nessa região aqui do Egito. Tá bom? Outro ponto interessante, uma outra palavra que você vê no verso 8, se eu não me engano, é o verso 8, é um homem chamado Nimrod, ou Nimrode. Esse homem aqui, a Bíblia diz que ele foi um poderoso, valente na terra, mas na verdade ele foi terrível. Porque ele fundou algumas cidades, deixa eu ver aqui para não me perder, ele fundou algumas cidades como Babilônia, Nínive e Acade. Cidades terríveis que no futuro causariam grandes problemas ao povo de Deus, foram fundadas pelo descendente de Cã, tá? E outro povo, vou botar aqui em cima, são os Jebuseus. Jebuseus, que aparece aqui no capítulo 10, no verso 16. Eles fundaram a cidade de Jebus. Essa cidade de Jebus seria conquistada no futuro e daria origem a uma cidade chamada Jerusalém. Já ouviu falar sobre essa cidade na Bíblia? Pois é. Os Jebuseus, eles são descendentes de Cã e fundaram a cidade de Jebus, que mais tarde seria conquistada por Davi, que mudaria o nome para Jerusalém. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Apenas para você entender que esse capítulo 10 mostra como que surgiu tudo o que a Bíblia vai falar daqui para frente. Tá bom? E aí, Sem, para onde foi Sem? O que esse rapaz fez? Pelo que nós entendemos, Sem ficou exatamente aqui, nessa região aqui. Sem não saiu daqui. Você já ouviu falar sobre os semitas? Atitudes, por exemplo, diziam que Hitler ele era antissemita. Por que semita? Porque semita vem de Sem. Os semitas são descendentes de Sem. Quem que é descendente de Sem? Os judeus e os muçulmanos. Então a atitude antissemita é a atitude contra os descendentes de Sem, que são os árabes e os judeus, basicamente. Tá? Há um ponto interessante, no verso 21, no capítulo 10, verso 21, diz que nasceu um homem chamado Éber. Um homem chamado Éber, vou colocar aqui o nome dele, Éber. E esse homem chamado Éber, o nome hebraico é Ivrim, que significa povo do outro lado do rio. Por ele ser um ancestral de Abraão, esse homem deu origem a um outro nome que os judeus seriam conhecidos. Você imagina que nome é? Éber deu origem a um povo chamado Hebreus. Então, quando a Bíblia fala dos hebreus da Bíblia, por que se chama hebreus?
Judeus a gente vai ver mais para frente, tá? Israelitas mais para frente. Mas o povo de Deus chamava de hebreus por conta disso, porque eles eram descendentes de Éber. Éber teve filhos, que teve filhos até chegar em Abraão, e aí nós vemos então o surgimento de tudo isso. Resumindo, cada povo tomou um rumo e eles povoaram a terra. Voltando aqui para a tela, você vai ver justamente esse quadro aqui. O que está em verde é onde Cã acabou dominando, né? Os povos que surgiram, os hititas, os jebuseus, os perizeus, os amoritas, enfim, vários que surgiram dessa região de Cuxi também, que mais tarde viria a esposa de Moisés e foi dessa região. Então, o norte da África, Cã habitou, Sem ficou nessa região aqui, que deu origem aos semitas, e Jafé foi para todo o resto do globo, as ilhas das nações. Deu para entender isso? Muito bem. Entendendo isso, a gente agora vai para o capítulo 11, tá? Deixa eu ver como é que está a nossa hora aqui, para a gente não avançar, mas a aula de hoje é uma aula um pouquinho mais extensa. O capítulo 11, ele fala sobre a origem da Torre de Babel. Eu vou explicar isso aqui para a gente não demorar muito. Os povos, nos povos do passado, acreditavam que os deuses, eles acreditavam em muitos deuses, que os deuses falavam com eles nos lugares altos. Então, numa grande montanha, é lá no alto da montanha que eu tenho que subir para que os deuses falem comigo. Isso você vê, por exemplo, ao longo da Bíblia, né? Muitos pecados do povo de Israel aconteceram por causa dos lugares altos. Era o local, a elevação, o ponto mais alto de uma montanha. Davi, lá no Salmo 121, vai dizer assim, ó, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que ele fala isso? Porque ele olhou e ele viu no alto dos montes muita gente oferecendo sacrifícios para os seus deuses. Ele perguntou, para onde que eu escapo daqui? Para onde que eu vou? E ele falou, meu socorro está no Senhor. Então os povos acreditavam que o contato entre a humanidade e a divindade acontecia no alto dos montes. Mas a terra de Babel, essa região, é chamada de planície de Sinar. O que é uma planície? Planície é um local que não tem montanha, é plano. Planície vem de plano, é plano, não tem montanhas. Então, se era uma região que não tinha montanhas, como é que o povo se conectaria com as divindades do céu? Se não tinha uma montanha, eles faziam a montanha. E como é que eles faziam a montanha? Construindo uma torre. Essa torre, né, a gente vê alguns desenhos, algumas imagens, algumas projeções, como se fosse algo que sumisse. Mas, na verdade, o que eles construíram, o que em Gênesis capítulo 11, você pode escrever isso aí e até procurar depois. Foi um zigurate. Zigurate é justamente uma montanha construída pelos homens. O que é um zigurate, basicamente? Zigurate, isso seria uma projeção da Torre de Babel. A Torre de Babel, ela foi basicamente isso aqui, um zigurate. Os zigurates, eles tinham, para você ver o tamanho, né, das pessoas, dos animais, comparado com o tamanho da torre. Era gigantesca, era uma montanha de verdade. E esse nome zigurate, você vê aqui, por exemplo, o tamanho de um zigurate, aproximadamente 100 metros de altura, tá? E você vê aqui um prédio, por exemplo, de 16 andares, é o tamanho, a projeção do prédio para um zigurate gigantesco. Está vendo essa pirâmide no fundo? É o tamanho da pirâmide de Giza, que é a maior construção do mundo antigo aí, que tem, é gigantesca lá, tá? Então, os zigurates, eles tinham aproximadamente 100 metros de altura, era uma elevação muito alta, muito grande. Isso favorecia para que eles ficassem longe da poeira, porque eles estavam na região do deserto. Então, ao fazer uma grande montanha, eles ficavam longe da poeira. Era mais fácil observar as estrelas do alto, o céu era mais próximo e eles entendiam que havia o centro do cosmos. Então, o universo inteiro, eles acreditavam que girava em torno daquele zigurate. As pirâmides do Egito, na verdade, é como se fossem zigurates, é como se fossem templos que foram construídos ali, tá bom?
Então, o problema da construção de um zigurate, na verdade, estava no capítulo 11, verso 4, que eles queriam edificar aquilo ali com a intenção de tornar o nome deles conhecido e não se espalhar pela terra. E no capítulo 9, verso 7 de Gênesis, Deus falou, se espalhem e povoem a terra. E aí no capítulo 11 eles falam, não vamos espalhar, não vamos nos dispersar, vamos fazer uma torre e vamos ficar aqui para que o nosso nome se torne conhecido e a gente não precise se espalhar pela terra. A Bíblia diz então que Deus desce e confunde as línguas. E de fato, a gente tem muitas línguas na terra hoje, né? Muitos idiomas diferentes, mas nós temos algo interessante. Existem evidências que mostram que todas as línguas que existem hoje, elas têm uma raiz comum. Elas têm uma origem comum. É como se houvesse uma língua antes e a partir dessa língua muitas outras fossem sendo desenvolvidas. Quer ver um exemplo? Os idiomas latinos, como é que é o nome de Deus em português? Deus. Em espanhol, Dios. Em francês, como é que lê isso aqui em francês? Eu não sei francês. Seria Dieu, não sei. Desculpa, eu não sei francês. Aí você tem Teus, Zeus e muitas outras línguas de origem latina. Você percebe que elas são parecidas? Deus, Dios, Die, Teus, Zeus, são parecidas. Nos idiomas saxônicos, aquela região ali do norte da Europa e a Inglaterra, a palavra God, em inglês, Gott, que é em alemão, Good, que é em holandês, certo? Então você tem uma proximidade muito grande dessas línguas. Os idiomas do Oriente Médio, El em hebraico, Al, Allah em árabe, Ilu, Il, muito parecido à pronúncia e à escrita desses povos. Então, nós temos sim aqui na Torre de Babel uma evidência muito clara de que Deus confundiu as línguas e a partir dali cada povo saiu ali e começou a se juntar para falar a língua que eles conheciam e povoaram e se espalharam por toda a terra, tá bom? E eles se dispersaram. Agora, olha que interessante. O evento de Babel marca Yahvé, o Deus Criador, renegando as nações do mundo como sua família humana em favor de eleger Israel, a quem ele também usará para reivindicar as nações como seu povo. Então, queridos, agora a gente vai entrar na última parte dessa aula, que para mim ela é a mais importante, a mais especial. Recapitulando, Deus criou tudo, houve o pecado, o homem e a mulher caíram em pecado, Deus então decide recomeçar todas as coisas. E como é que ele recomeça? Através do dilúvio. A gente viu ali um recomeço de Deus. Cada filho de Noé sai e se expande e vai para os cantos. Deus então agora vê que as nações já estão estabelecidas e formadas. E agora a gente vai entrar no capítulo 12 de Gênesis. Preste muita atenção, porque Gênesis capítulo 12 fala sobre a história de Abrão. Abrão, o nome Abrão significa pai exaltado, tá bom? Então vamos entender essa história de Abrão. Abrão, ele saiu dessa região aqui, a Mesopotâmia, teoricamente o local do Éden, tá? Entre o rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia. Ele sai de Ur dos Caldeus, que tinha uma língua, que tinha uma cultura, tudo era muito parecido. Ele sai de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, faz uma longa jornada até Harã. O seu pai morre aqui e fica por aqui mesmo, e Abraão então continua descendo o deserto até a região que nós conhecemos hoje como Jerusalém, o Oriente Médio e tudo isso aqui, tá? Só um minutinho, deixa eu só verificar se o som está tudo certo. Está saindo aí? Tá bom. Que eu tinha uma impressão de que a pilha acabou. Não? Não? Está tudo certo? Tá bom. Muito bem, então vamos lá. Isso aqui é muito importante você entender. Primeira pergunta, por que Deus tirou Abraão daqui, depois de ter feito a confusão das línguas, e levou Abraão para o outro lado? Está vendo que ele deu uma volta? Porque essa volta aqui, o meio é o deserto da Arábia. É intransponível praticamente, a pé.
Então ele deu essa volta por cima até chegar aqui nesse local. Um outro ponto interessante, uma curiosidade, eu sei que a nossa aula está se estendendo um pouquinho, mas é importante você entender. Como aqui é deserto, a área fértil, regada de plantas, árvores, florestas e agricultura, é essa região aqui de cima. Se você olhar bem essa região aqui de cima, é essa região aqui. A mesma foto, só que agora colorida. É onde tem terra, é onde tem, quer dizer, floresta, onde tem plantação. É essa região aqui. Que forma que você vê ao olhar isso aqui? Eu consigo ver isso aqui, uma meia-lua. Isso aqui é chamado o crescente fértil. Já ouviu falar sobre o crescente fértil? Crescente fértil é essa região que pega aqui do Egito e vai até o que hoje é a região do Iraque, tá? É o crescente fértil, onde muitos povos árabes moram aqui. Por isso que existe essa meia-lua. E sabe o que é interessante? Essa é a bandeira da Turquia. E o que você vê aqui? Justamente uma meia-lua, ou seja, uma referência ao local do crescente fértil onde os povos árabes surgiram. Só por curiosidade, essa estrela de 5 pontas representa os 5 pontos do islamismo, tá? Então, só para entender que essa região em forma de meia-lua é justamente a região do crescente fértil, uma lua crescente, porque aqui é uma terra muito próspera, é uma terra que tudo que planta dá, é uma terra muito boa. Então Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus para vir até esse local. E sabe por que ele veio até aqui? Semana que vem você vai entender por quê, tá bom? Muito bem, agora Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Diz assim, ó: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos para o quadro para a gente entender isso. Quando a gente fala sobre Abrão, a gente pode usar a palavra elo. Por quê? Vamos supor que aqui, eu vou tentar fazer uma bolinha aqui. Aqui é Adão, o primeiro que existiu, Adão e Eva. E eles tiveram filhos, tá? Esses filhos foram tendo filhos e foram povoando a terra. E aqui nós temos uma sucessão de filhos e mais filhos, e o povo naquela época fazia muitos filhos, e eles povoaram toda a terra. Então de um foi surgindo vários, tá? Eu já botei aqui, considerei Noé, que teve seus filhos também, e muitas outras pessoas, e cada um deles com as suas histórias, as suas culturas, as suas nações, tá bom? De um surgiram vários. A Bíblia não fala da história, né, não detalha a história de cada povo que surgiu, não. A Bíblia não detalha, tá? Cada um foi para um canto da terra, cada um teve a sua história, e surgiram os chineses, os asiáticos, os indígenas, tudo isso. Mas a Bíblia, queridos, preste atenção nisso aqui. Se cada bolinha representasse um ser humano que viveu, né, os patriarcas que viveram ali naquele período de Abraão, essa bolinha aqui, que eu vou pintar de vermelho, é Abraão, tá bom? E Abraão, ele funciona como um elo de ligação. Por quê? Porque até aqui nós estamos em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. De Gênesis 1 ao capítulo 11 é a história de Adão até chegar na Torre de Babel, ok? Gênesis 1 a 11 é a história de Adão até a Torre de Babel. E no capítulo 12, a Bíblia começa a falar sobre Abraão. E olha que interessante, preste atenção nisso aqui. A partir de agora, Deus chama Abraão para que ele tenha uma família, constitua uma família. E através dessa família surgiria um povo. E esse povo cresceria até atingir a terra toda, que é o que a gente vai ver na semana que vem.
E através dessa família de Abraão, Deus abençoaria toda a terra. Ou seja, de Gênesis 1 a Gênesis 11, a Bíblia se concentra em explicar como foi surgindo o mundo e todos os povos. Mas a partir de Gênesis capítulo 12 até Apocalipse capítulo 22, a Bíblia se concentra em contar a história apenas de Abraão e da sua família. Porque daqui veio de Abraão, vieram os judeus. De Abraão, depois dos judeus, que é o povo de Israel, depois surgiu Jesus, e daqui surgiu o que nós conhecemos como igreja, o que nós somos hoje. Então, de Abraão, a Bíblia se concentra em falar apenas disso aqui. A Bíblia não conta mais, não detalha mais o que aconteceu com os outros povos. Ela só fala de Abraão. Gênesis, capítulo 12, em diante, até o final de Apocalipse, é apenas a história de Abraão e da sua família contada e expandida ao longo da Bíblia. Mas na semana que vem você vai entender como que a gente pode entender todo o Antigo Testamento, tá bom? Semana que vem. Mas grave isso na sua cabeça. Abraão funciona como um elo de ligação entre a história da humanidade e agora a concentração que Deus faz apenas nesse homem e em toda a sua descendência que daria origem o que nós conhecemos como povo de Israel, o povo judeu e a igreja, tá bom? E por isso que Gênesis capítulo 12 é chamado de uma passagem de conexão entre as duas sessões. A primeira, o relato do surgimento do mundo, e a segunda, de Gênesis 12 para frente, que é apenas a história de Abraão, dos seus filhos e como tudo aconteceu, tá bom? Há um ponto interessante aqui nessa história, e a gente já está quase terminando, é o seguinte: em Gênesis 12, a Bíblia fala a respeito, ela cita 5 vezes a palavra bênção. Bênção, abençoar, ou serão abençoadas, tá? Por quê? Porque de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, como a gente viu aqui no quadro, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, a Bíblia fala por 5 vezes que a terra foi amaldiçoada. Amaldiçoada. Então Deus agora chama Abraão para reverter a maldição em uma grande bênção. E para finalizar, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 18, verso 19. Gênesis 18, verso 19, que diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Preste atenção. Por que Deus chamou Abraão? Por que Deus chamou esse homem? Por uma razão muito especial. Porque através de Abraão e de toda a sua descendência, Deus daria, primeiro, a bênção a toda a terra foi amaldiçoada depois do pecado, a bênção que Deus deu através de Abraão encheria toda a terra. Em segundo lugar, a Bíblia viria através da família de Abraão, os judeus que escreveram a Bíblia. E por último, o Messias prometido seria um judeu descendente de Abraão. Então, através da família, Deus chama, e aí uma palavra que é importante aqui no Gênesis 18, verso 19, a fim de que Deus chama, elege, escolhe um para que, a fim de que, com o objetivo, qual o objetivo? De levar a bênção a toda a terra e de salvar toda a humanidade através da família de Abraão e de todos os seus descendentes. Então, entender isso é crucial, porque a eleição de um tem o propósito de abençoar a todos. Deus chamou Abraão para que este constituísse uma nação, a fim de que, com o objetivo, com qual propósito? Que todas as outras nações fossem salvas através daquilo que Abraão e a sua família estariam fazendo. Então, resumindo, a nossa aula foi a mais longa que a gente teve até agora, mas é importante, são muitos detalhes. A gente viu sobre o dilúvio, o recomeço de Deus, depois do dilúvio para onde foi cada filho de Noé, e agora a gente vê algo muito interessante, a Torre de Babel, e a Bíblia então dá uma pausa na história de como surgiu o mundo inteiro e se concentra dali para frente apenas
sobre Abraão e a sua família. Tudo que você vai ver daqui para frente nas nossas aulas vai ser o entendimento do porquê Deus chamou Abraão e de como que ele foi o pai de uma grande nação que abençoaria toda a terra. A pergunta é, a terra toda foi abençoada pela família de Abraão? Hoje ainda a terra está sendo abençoada pelo que Abraão fez? A gente vai ver na semana que vem. Por hoje é isso. Que Deus abençoe muito você, mas tem uma tarefa de casa para você. Leia Gênesis capítulo 12 todo, capítulo 15, 17 e 22, tá bom? É o que a gente vai ver na semana que vem. E leia o livro História da Redenção, capítulo 11 e capítulo 12 também. Qualquer dúvida, coloque aqui que a gente vai conversando. Estamos construindo uma ideia e esse processo ele não é feito de uma pessoa só. A gente vai construindo juntos essa ideia de entender Deus como missionário e o propósito que Deus chamou Israel, o povo de Israel, para ser uma bênção a toda a terra. Que Deus abençoe muito você. Um grande abraço. Eu quero orar para a gente poder finalizar a aula de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse estudo que fizemos hoje, pelo entendimento a respeito do povo de Israel, o surgimento, Senhor, de Abraão e o chamado que esse homem tão fiel teve e foi obediente ao teu chamado. E obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, que um dia escolheu uma família para que pudesse abençoar toda a terra. Que a gente continue sendo bênção na vida das pessoas e que o Senhor continue nos abençoando. Abençoa-nos para nós abençoarmos os outros. É o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser.